Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e a gente está começando mais um Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, inovação, tecnologia, sustentabilidade, tudo isso pela Rede Transamérica. Continue com a gente aqui, porque o papo de hoje é muito legal sobre consultoria para a área de RH. A turma que trabalha com pessoas, como se fala hoje, né? Eu vou conversar com dois consultores de empresas que fazem parte da Lumen Academy. Vamos falar com o filósofo Márcio Welter, que é CEO da Lumen, e com Nelson Bianchim, que é sócio-diretor da mesma empresa. Eles trabalham com um conceito que eles próprios desenvolveram, chamado mindsetividade, vem de mindset, eu suponho, um conceito próprio que combina mindset, efetividade e produtividade. Márcio e Nelson, boas-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Trends. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Cláudio, aí pelo convite. E vamos com esse papo aqui que vai ser muito legal. Tem muita coisa bacana aí. Com certeza. Eu quero muito explorar assim, o valor da entrega da Lumen, que é uma empresa de consultoria, mas eu vou começar pelo contrário. Eu vou começar, Márcio, com o conceito de mindsetividade. Você explica aí para a gente? Claro que sim, né? Então, eu sou o CEO fundador, né? Como você mesmo falou aqui da Lumen, né? E toda essa questão de mindset, eu trabalhei em algumas grandes empresas de produtividade e efetividade, né? E eu fui percebendo algumas coisas, né? Que muitas vezes nós, né, fazíamos uma, né, revisão semanal, uma questão de um processo de caixa de entradas vazias, enfim, para ter mais produtividade e efetividade. E eu comecei a estudar, junto com as pessoas aqui da Lumen, uma questão chamada mindset. E aí a gente foi percebendo que um dos grandes desafios nossos no dia a dia é a mudança de modelo mental, né, do nosso mindset. E quando nós conseguimos mudar esse modelo mental, tudo muda. Aí, quando nós estávamos estudando isso, nós vimos, poxa, gente, qual é o grande problema ou desafio que nós, como seres humanos, temos, né? É essa mudança. E aí o método ele foi criado em cima, né, do mindset, da produtividade e da efetividade, né? Mindset a gente conhece, porque é um jargão já ali, né? Produtividade, arte do meu fazer. Efetividade, a arte de eu fazer bem feito, né? E nós fomos ensinados, Cláudio, na nossa escola, a fazer, né? E não a pensar no que a gente faz. Então, por exemplo, você chega lá na quinta-feira e a professora fala, olha, você tem que entregar essa tarefa amanhã. Se você não entregar essa tarefa, você ganha um 0, entendeu? E se você não entregar mais de 2 vezes, você tem que assinar, o seu pai tem que assinar. Ou seja, nós fazíamos as coisas e fazemos ainda as coisas muito de modo reativo, né? Então, isso é produtividade, a arte do meu fazer. E efetividade, a arte de eu fazer bem feito, ou seja, de gerar o impacto para mim e para os outros. E aí, nós transformamos, dentro do método mindsettividade, gente, a gente precisa pensar em modelo mental, que é mindset, na produtividade e na efetividade dentro da qualidade do sim. A gente foca muito qual é a qualidade do meu sim o tempo inteiro. Tem muita gente que fala o seguinte, olha, eu não sei dizer não, tá difícil assim. Fala assim, gente, isso é uma consequência, né? É uma consequência, porque se a gente focar na qualidade do sim, os nãos virão. Agora, quando a gente não foca na qualidade do sim, é difícil a gente saber dizer, porque a qualidade do nosso sim é baixa. E aí a gente tem todo um apanhado de ferramentas para que isso aconteça, certo? Muito, muito interessante, mas quer dizer, no fundo, eu imagino, vocês também estão trabalhando com um conhecimento bastante sensível em relação à cultura brasileira, né? Que eu imagino tem suas nuances e peculiaridades sobre essa história de dizer não e sim, o quanto um não ofende, as pessoas têm medo de dizer, então se cria um campo um pouco indefinido. Queria consultar o Nelson, para o Nelson explicar para a gente o que é a Lumen. Bom, vocês têm a Lumen Academy, que eu imagino que é uma iniciativa de mais voltada a treinamento, educação, mas o nome da empresa é Lumen Treinamentos, né,
Nelson, explica para a gente aí que valor a Lumen entrega, quais são os seus clientes principais, fala para a gente. Claro, Cláudio. Até o nome, Lumen Treinamentos, é uma fase transitória da Lumen, que a gente está passando de Lumen Treinamentos para Lumen Academy, e nós estamos iniciando agora nesse ano de 2021 a nossa expansão territorial, então estamos partindo para outros países já da América Latina, então por esse motivo optamos em exponencializar o nosso nome, né, internacionalizar a Lumen, e depois o Márcio vai explicar um pouquinho mais no detalhe para vocês. Mas nós da Lumen, nós trabalhamos muito dentro de 4 pilares, que é o propósito, a efetividade, a liderança e a comunicação, e a gente sempre propõe para a área de recursos humanos, para as empresas das quais a gente trabalha, sempre essa potencialização da performance. Como que nós podemos ajudá-los a superarem desafios que são cotidianos no dia a dia da empresa, seja ali numa melhor gestão, no melhor uso dos recursos disponíveis, conseguir ali ter uma relação melhor, seja de maneira entre pares, liderados, entre gestores, exatamente para conseguir a empresa conseguir ali a performance pessoal e profissional. Hoje, no Brasil, a gente atua com diversas empresas de muito renome, como CPFL, Lenovo, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil. Nós temos diversas empresas hoje, tanto atuando no Brasil, na América e em toda a América Latina, trabalhando todos esses pontos, né? Sempre seguindo muito essa questão do mindset, né? O nosso jeitão de ser, como que nós podemos potencializar e engajar para poder alcançar as mudanças e os resultados que a gente busca no nosso dia a dia. Perfeito, Nelson. Então, olha, Márcio, eu queria voltar aqui de novo a gente explorar exatamente. Você destacaria algo no trabalho com pessoas onde existem barreiras ou aquilo que é o mais importante numa consultoria de pessoas nas organizações? Você destacaria algo que é, sei lá, uma condição que sem a solução a coisa não avança? Sim, tem algumas coisas, viu, Cláudio, que são bem interessantes. Primeira coisa quando a gente vai para dentro de uma organização, nós precisamos realmente ser consultores, né? Porque qual a diferença entre ser consultor e ser um treinador, né? Ser um consultor é você realmente entrar no cliente e viver a vida do cliente 100% lá. Isso é consultoria, né? Eu gosto muito de um grande especialista chamado Peter Block, né? Que ele de fato está aqui no livro aqui atrás, é um cara realmente de uma visão diferenciada, né? E ele traz essa questão de consultoria muito forte, que é se coloque no lugar do cliente, né? E agora a gente tem até um método aqui dentro da Lumen que se chama Vendas Consultivas RAIN, é um acrônimo, e aí, se a gente for ver qualquer venda, se ela realmente for consultiva, ela gera um impacto no cliente, e o cliente quer voltar para você o tempo inteiro, porque você entendeu a necessidade dele. Não é só entender a necessidade dele, porque eu posso entender a necessidade do meu cliente e ir lá fazer um trabalho, mas não resolver o problema. Então, eu tenho que entender a necessidade do meu cliente, né? Ter as ferramentas corretas para quê? Para atuar junto com ele, para que a solução seja a cara dele, não a minha cara. E essa é uma das coisas, né, Nelson, que a gente fala muito aqui na Lumen. Assim, independente de quem são as pessoas, você, como, né, consultor, como facilitador de um conteúdo, está lá para as pessoas, para a empresa, para que as pessoas se conectem o tempo inteiro com a estratégia da organização para que eles atinjam melhores resultados, seja em questão de, né, que agora está se falando bastante de well-being, em questão de, né, segurança do trabalho, em questão de resultado, enfim. Então, o papel do consultor hoje e do facilitador de conteúdos é a conexão direta com as pessoas lá do outro lado, não do que ele quer transmitir, mas do que as pessoas precisam ouvir e que isso esteja conectado com a estratégia da organização. Perfeito. Quer dizer, isso demanda que um trabalho de consultoria
obrigatoriamente tenha que ter esse momento de mergulho, né, de compreensão do problema e da percepção da cultura interna, dos desafios internos. Agora, tornando isso mais, digamos assim, tangível, mais pragmático, Nelson, queria explorar um pouco com você exemplos, ilustrações de trabalhos que vocês já desenvolveram. Acho que isso tornaria mais tangível, né? Porque eu já vi que vocês têm um excelente conteúdo conceitual, compreensivo da questão. Então, é muito importante para os nossos ouvintes e espectadores aqui do YouTube que eles entendam. Bom, e na prática? Fala para a gente aí coisas que vocês já implementaram. Claro, com certeza. Ficaria muito, muito simples, né? Na prática, a gente vai lá, entrega o treinamento e tá tudo certo, né? A gente espera que o cliente faça um milagre, né? Que é normalmente o mais comum de se acontecer, né, Cláudia? O cliente desesperado, muitas vezes ansioso para poder resolver algum tipo de dor, ele vai lá, busca a consultoria entrega o treinamento, entrega a teoria e ali fica a cargo dos treinados colocarem aquela teoria em prática, né? Visto esse cenário, uma das coisas que a gente sempre busca e valoriza demais é que toda essa personalização, como o Márcio bem comentou, dessa adaptação dentro da realidade do nosso cliente, ele consiga botar em prática, transcrever a teoria em algo tangível, né? Então, uma das coisas que nós valorizamos muito dentro da Lumen é essa facilidade dessa aplicação da teoria na prática. Então, uma das coisas que nós construímos desde o início do treinamento até o final de todo esse processo consultivo é essa transformação do que o cliente está passando, quais são as metas, os grandes direcionadores, o que ele está sentindo, qual que é aquela dor dele, e durante todo o processo de acompanhamento que nós realizamos no dia a dia ali, no nosso treinamento, nossa rotina, desde o nosso CSM, o nosso Customer Success Manager, até o nosso facilitador, essa transformação da teoria de acordo ali com a dor que o cliente sente. Então, desde um treinamento de comportamental, de liderança, de gestão do tempo, de vendas, toda a parte comportamental e todo o treinamento a gente passa a parte prática. Como que eu vou transformar essa teoria em ferramentas que me suportem no dia a dia para aplicar na prática? Então, como que eu faço para poder ser mais produtivo e efetivo? A gente faz toda essa adaptação de acordo com o ambiente do cliente, a ferramenta que ele utiliza. Da mesma forma, essa questão do protagonismo, do accountability, como que eu posso montar uma ferramenta fácil, com plano de ação, para poder transformar essa minha experiência em algo que eu possa sair já do treinamento com o meu norte já traçado, com aquele meu direcionador já preparado, para exatamente facilitar a rotina, né? Se tem uma coisa mais frustrante uma das coisas mais frustrantes é quando você aprende um conteúdo que você fala, vai me ajudar demais, vai fazer a diferença na minha rotina. Mas na hora que eu vou transformar a teoria na prática, dá aquela famosa tela azul do Windows, né, Cláudio? Trava tudo. Hoje em dia, nessa era de internet, né, fica lá a bolinha girando na nossa mente, né, na nossa testa, e a gente não consegue traduzir isso em ações práticas, né? Então, nós valorizamos muito isso, transformar a teoria, a programação em algo que você consiga, a experiência do cliente seja fácil de executar, né? Então, isso é uma das coisas que a gente faz para traduzir toda essa adaptação, como o Márcio bem comentou anteriormente. Legal, eu quero trazer Cláudio, rapidamente, um caso nesse ano. A gente tem alguns clientes, né? E normalmente quando a gente entra, sempre há algum treinamento específico de accountability ou de produtividade e efetividade, né? Com método de incentividade ou algum outro. A partir do momento que a gente entra no cliente, o cliente entende que essa é um caminho de mão dupla. Então, vou dar só um exemplo para ficar bem prático. No começo do ano, num cliente de energia elétrica, né? Nós chegamos e eles chegaram para a gente e falaram, olha, a gente quer um projeto dessa maneira, né? Dessa maneira, assim, vocês conseguem entregar? Nós sentamos, entendeu? Com os nossos especialistas e com as pessoas da empresa. Porque tem duas coisas aqui, Cláudio. Não adianta nós sermos uma consultoria se as pessoas da empresa não são consultoras, entendeu? O pessoal do RH não é consultor.
Porque daí, simplesmente, eles vão buscar tudo aqui, mas eles não têm os insumos. Agora, quando as pessoas, né, do que eu chamo H estratégico, não RH estratégico, senão H estratégico, né, realmente está com essa mentalidade de consultoria e a gente vai junto, a gente constrói algo muito poderoso. Então, nessa empresa, nós construímos 4 módulos de 4 horas, entendeu? Que se chamou Liderança Inspiradora. Todos os nossos outros conteúdos têm outros nomes, mas para eles tem que ser chamado dessa maneira, entendeu? Isso é uma customização, tem antes, durante e depois, para fazer essa sustentação que o Nelson falou. Perfeito. Márcio, a gente volta aqui, inclusive, conversando sobre as parcerias que vocês têm no exterior. A gente vai para um rápido intervalo agora e voltamos aqui pela Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Collab Trends pela Rede Transamérica. Hoje eu estou conversando com Márcio Welter, CEO, e Nelson Bianchi, sócio-diretor da Lumen Academy. Bom, a gente vai retomar aqui por uma questão que eu acho muito legal. A gente, no primeiro bloco, eu comentei um pouco sobre a percepção também da cultura que nós todos estamos submetidos, a cultura brasileira, a forma de fazer. Vocês destacaram também um papel importantíssimo de preparar as próprias pessoas da organização para serem também consultores da organização, agentes de mudança. Eu queria explorar um pouco com você, Márcio, a questão das parcerias internacionais, né? E como elas alimentam o trabalho que vocês fazem com a experiência externa, com outros pontos de vista, enfim, dentro de outras culturas corporativas e nacionais também, né? Conta aí para a gente essas parcerias. Perfeito. Nós temos algumas metodologias que são internas, tipo do Mindsettividade, é uma metodologia interna, a gente também criou uma outra que chama Conversas que Conectam, que é uma metodologia que nós criamos aqui, e aí nós temos algumas outras metodologias que têm renome internacional, tipo Mindset. Hoje a gente tem a parceria com a empresa, o instituto que mais conhece de Mindset no mundo, que chama The Harbinger Institute, que eles têm diversos livros, um deles, inclusive, traduzido aqui no Brasil como Mudança de Mindset, tá? E aí outras parcerias com o Rain Group, com Partners in Culture e algumas outras. Ou seja, nós fazemos parte de uma rede de 44 países e a gente basicamente conversa, né, uma vez por semana com toda essa galera, né? Só que tem uma coisa, viu, Cláudio, que é interessante, a gente fala muito, os outros países estão mais evoluídos, né, países de primeiro mundo, sim, em algumas coisas sim. Mas agora, quando a gente fala de gestão de pessoas, é tudo igual, gente. É tudo igual, Cláudio, é muito interessante, porque pega Reino Unido, pega Estados Unidos e alguns outros países, né, eles têm os mesmos problemas que a gente tem, só que eles têm mais recurso. Nós temos menos recurso, né? Não é que não temos menos, nós investimos menos como país e sociedade em desenvolvimento humano nas empresas, diferente de outras organizações, tá? Então, mas nós temos os mesmos problemas. Então, quando eu fui para o Reino Unido, gente, eles têm o mesmo problema de diálogo, e até o problema de diálogo, interconexão, é muito maior lá do que aqui, porque eles têm um nível hierárquico muito grande, né? Por terem a rainha, enfim. Ou seja, eles têm uma dificuldade muito maior de se comunicar do que a gente. Então, essa é uma das coisas que nós, como brasileiros, precisamos parar de pensar que nós somos, entendeu, a rapa do tacho, entendeu? Não, nós não somos a rapa do tacho, né? Nós temos muita inovação e nós precisamos levar as coisas que nós temos também para outros países. Não a gente fica pensando que não dá, né? Nós temos um grande potencial. É tipo, se você vê Ambev, Gerdau, todas essas empresas saindo do Brasil para o mundo. E a gente aqui quer fazer a mesma coisa. Então, todos temos os mesmos problemas. A maneira como a gente faz o approach, né, a abordagem é diferente. Por isso que nós gostamos de trabalhar com metodologias, porque quando a gente entra dentro de uma organização, a gente quer gerar conversa de corredor. Agora,
Por que essa conexão com 44 países? Porque cada vez mais as empresas estão globalizadas e nós queremos fazer parte disso. Então, um cliente tipo a Vale, que fala, olha, eu gostaria de ter um plano de capacitação no mundo inteiro. Fala, não, eu só faço no Brasil, e aí vira uma coxa de retalho. Nós queremos ser essa empresa. Por isso que nós falamos que nós vamos do Brasil para o mundo. Perfeito. Eu vou fazer um desafio aqui para o Nelson, porque uma das pautas, não só do nosso programa, mas do mundo hoje, é a questão da sustentabilidade, né? Governança socioambiental, esse trio aí são elementos hoje mandatórios, né? E eu gostaria de ouvir o comentário de vocês da Lumen sobre este conceito do ponto de vista humano, né? Assim, há algo que precisa ser sustentável também para as pessoas desempenharem suas funções, manterem um ambiente saudável, produtivo. Comenta aí para a gente como esses dois elementos que são absolutamente essenciais estão na alma da organização e hoje mais do que nunca, né? Olha, Cláudio, eu proponho até uma dobradinha nessa resposta, porque temos aqui o Márcio, que ele tem ali doutorado em sustentabilidade ali, então ele vai poder nos ajudar bastante dentro desse contexto, mas para poder trazer essa introdução com relação à resposta, nós na Lumen identificamos que existem alguns grandes desafios que todas as empresas estão enfrentando, isso mundialmente falando, que impactam diretamente as pessoas envolvidas nas organizações. Outros países estão até mais avançados nessa questão da retomada econômica, do retorno de muitas pessoas que estavam ali em 100% virtual, né, home office total, estão voltando ali ao ambiente de trabalho, e isso gera o que nós da Lumen gostamos de chamar do tal do Chaos Office. O Chaos Office começou lá em março do ano passado, mas ele está mais presente do que nunca na nossa rotina de trabalho, principalmente agora, né? Por exemplo, pessoas que estavam trabalhando junto dentro de casa, cuidando dos filhos juntos, de repente, uma pessoa da família precisa voltar à rotina de trabalho presencial e essa pessoa acaba deixando toda a responsabilidade do lar para a pessoa que ficou em casa. E ela acaba tendo que fazer toda a gestão desse Chaos Office de maneira individual, e isso impacta diretamente o que nós chamamos da performance pessoal, da segurança emocional da pessoa e dessa condução do processo como um todo. Hoje, mais do que nunca, a gente vê que existe muito a necessidade da liderança, da gestão corporativa ser cada vez mais humanizada nesse sentido, para proporcionar uma maior segurança emocional. E quando a gente vê, não só no Brasil, mas como no mundo todo, essa falta de segurança emocional é o que mais tem impactado a performance individual e corporativa. As pessoas acabam ficando naquela insegurança de não saber exatamente o que elas precisam fazer, como elas podem fazer, como poder dar conta desse todo, e elas acabam impactando diretamente o que o Márcio comentou lá no início do nosso programa, que é a qualidade do sim. O gestor acaba assumindo muitas coisas, as pessoas acabam assumindo muitas coisas, só que tudo isso acaba sobrecarregando a pessoa emocionalmente e psicologicamente. Então, isso acaba gerando um desgaste muito grande. E linkado com tudo isso, está aquela questão da falta de clareza de qual que é a direção que nós, corporativamente, estamos indo e como que nós estamos comunicando isso para as nossas equipes. Um dos pontos que chama muita atenção, principalmente na nossa rotina de trabalho, é a falta de clareza que muitas organizações têm com relação a onde iremos chegar e como nós estamos comunicando isso para as nossas equipes e para as pessoas que compõem nossas equipes. Interessante que um dos programas que nós trabalhamos é a construção do accountability e como premissa fundamental para que ele aconteça, há a necessidade das empresas trabalharem sobre os resultados chaves, o treinamento ser construído sobre os resultados chaves. E quando a gente chega na ponta falando, pessoal, beleza, passa para a gente quais são os 4 principais direcionadores estratégicos de vocês, que vocês estão focando nesse ano. A pessoa olha para a nossa cara e fica, mas explica melhor, o que é isso que você precisa?
Eu falei, quais são as grandes metas que a empresa quer atingir esse ano? Tem a meta mensal, né, que a nossa equipe de vendas tem que bater, tem, então, não sei, daí se você vê que essa falta de clareza, ela está acompanhada de uma cobrança de responsabilidade por parte da equipe que, como eu vou ser responsável por algo que eu nem sei o que eu preciso fazer? Então, tudo isso vai acarretando numa sobrecarga emocional, numa sobrecarga psicológica que não gera a tal da sustentabilidade corporativa para a busca de resultados. Porque as pessoas estão cada vez mais desgastadas, a gente vê que o burnout hoje está mais frequente do que nunca na nossa rotina de trabalho e gera toda essa insegurança, essa falta de performance que acompanha ali a frustração corporativa, né, Cláudio? Dessa questão, poxa, que lado que eu vou, né? Como eu vou chegar lá, né? Como que nós iremos juntos superar essa crise, esse momento em que vivemos, né? Sensacional. Eu acho que a gente... Nossa, você deixou de bandeja aqui. Eu acho que é um fechamento aí que o Márcio pode fazer, e aí eu convido exatamente para essa amarração aí, porque vocês falaram de conceitos importantíssimos, de segurança emocional, coisa interessante, eu nunca tinha ouvido essa expressão, e ela é tão, digamos, clara, né? Todas as oportunidades espetaculares de trabalhos consultivos e necessários nesse momento de transição de casa para o trabalho, relação com a família, espaços que foram penetrados, espaços que não eram comumente dedicados ao trabalho, agora são, que é o lar, enfim, dá uma amarrada aí, mas porque realmente esse tema da sustentabilidade, eu imagino que esteja no centro dessas oportunidades e preocupações. Você está sumamente correto, viu, Cláudio? O que o Nelson trouxe foi, sabe, foi muito bacana, porque quando a gente fala de sustentabilidade, obviamente que não é o verdinho lá, não é abraçar árvore, né, essas coisas, tudo. Sustentabilidade é cuidar das pessoas ao nosso redor e do resultado, né? Porque se a gente não tem resultado, a gente também não consegue cuidar das pessoas. Então, é um conjunto de diversas questões. Agora, trazendo isso para o nosso mundo corporativo, e aqui ainda se fala muito de recursos humanos, né? Recursos humanos, e na realidade, se você vê recurso, é uma máquina, né? Que vem da era industrial, né? O DPzão lá, o RH do DP, né? Então, nós precisamos e tivemos e ainda temos a oportunidade do momento do Covid aqui, de sair de um recursos humanos para um RH para um H estratégico, entendeu? E H estratégico é como o Nelson mesmo falou, é H, né? Humanos para estratégia. E é isso que nós precisamos no nosso dia a dia, entendeu? E aquela cultura de comando e controle que nós tínhamos e ainda temos muito, ela já não funciona tão bem. Então, nós precisamos, como o Nelson mesmo falou, olhar para o entorno, né, e entendemos as pessoas, ou seja, o líder, ele precisa realmente conversar mais com as pessoas, entender mais o contexto dela, que a gente fala de gestão por contexto. Entenda o contexto. Aí o líder pode chegar, Cláudio, e falar assim, não, mas eu não tenho tempo para isso. Então, você não tem tempo para ser líder, entendeu? O líder é, né, na sua essência, quem direciona a estratégia, não é quem executa a estratégia, senão não precisa de uma equipe, entendeu? Então, nós, como liderança, precisamos, primeiro, olhar a estratégia, né, os direcionadores estratégicos e conduzir a estratégia através das nossas equipes. Isso não necessariamente precisa ser através de comando e controle, mas a gente precisa ter clareza dos resultados chaves, como o Nelson mesmo falou. Agora, quantas vezes nós, trabalhando com líderes sêniores de organizações e multinacionais, entendeu? A gente fala, quais são os resultados estratégicos? Qual é o seu papel? Falar, tem que pensar isso? Sim. Se você não sabe, imagina a sua equipe como está. E isso realmente vem muito desse H estratégico, ou seja, o RH o tempo inteiro tem que ir nas áreas afins e falar assim, olha, qual o resultado, como é que o seu resultado compõe o resultado estratégico, né?
E aí sim, o RH deixa de ser um RH e começa a ser um H estratégico, ou seja, ele está junto com o negócio o tempo inteiro, porque se ele não estiver, ele vai ser mais do mesmo. E aí vai ser recursos humanos. Olha, a diretoria decidiu que a partir de amanhã não tem mais home office, todo mundo para o escritório. Não é assim mais, sabe? E aí uma outra coisa que pode vir é, agora, mas então eu tenho que deixar as pessoas simplesmente fazer tudo aqui dentro da minha organização? Não, a gente não está falando disso. Eles estão falando de ter clareza dos resultados estratégicos, clareza dos seus valores-chave, e transmitir isso para toda a organização de uma maneira fluida. Para quê? Para que as pessoas não sejam executoras parecendo Charlie Chaplin, né? E sim protagonistas de qualquer coisa que elas fazem. Mas para isso elas precisam ter clareza. Se elas não tiverem clareza, como é que elas vão ser protagonistas? Perfeito. Márcio, Nelson, eu passaria horas aqui conversando com vocês, que é muito gostoso ouvir vocês e vejo a importância do trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns, foi uma alegria receber aqui vocês da Lumen e desejo muito sucesso para vocês. Vocês são necessários para a indústria em geral. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Cláudio. Foi um prazer imenso poder passar essa manhã aqui junto contigo, aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa nossa grande paixão, que é estar aqui compartilhando conhecimento e ajudando pessoas e organizações em seus desafios. Aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado para quem nos ouviu e está nos ouvindo ainda, né? É muito bom estar aqui. Nosso grande desejo, realmente, a gente acorda todo dia de manhã para inspirar e auxiliar pessoas e organizações em seus desafios. Isso é que nos move. Chega ao final mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Márcio Welter, CEO, e Nelson Bianchim, sócio-diretor da Lumen Academy. Não esqueça de se inscrever nos nossos canais do Spotify, do YouTube, dar o seu like, enfim, ativar o seu sininho para nos acompanhar. Até o próximo Trends pela Transamérica, sua rádio onde você estiver.